fazer uma revelação forte, mas eu tenho uma informação ainda mais importante para passar para você. Eu não sei se você está gostando, está aprendendo sobre a lição de hoje. São lições importantes para o nosso tempo. Estamos falando sobre os eventos finais, mas eu preciso te passar uma informação muito importante. Pode passar para mim, por favor, Camila. Olha essa informação, que está lá no livro Eventos Finais. Pastor, quando que é recebido o sinal da besta? Eu não sei se você reparou, mas Ellen White diz assim, o selamento de Deus já começou. Nós já estamos sendo selados para o sábado do Senhor. Ou seja, não adianta eu esperar chegar um momento para receber o selo de Deus. Eu preciso hoje permitir ser selado por Deus e pelo Espírito Santo, e amanhã permitir ser selado de novo, e assim todos os dias da minha vida. O selamento, ele acontece numa ação do Espírito Santo em mim, numa obra de Deus em mim, onde o Espírito Santo me motiva e me capacita a obedecer a Deus. Mas ninguém, olha essa frase, isso aqui é interessantíssimo, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Você entendeu? Deu para entender? O selo de Deus já está sendo aplicado. No dia em que eu decido ser fiel a Deus e permito que o Espírito Santo habite em mim, eu já estou permitindo ser selado por Deus. Claro que vai ter um momento que vai ter uma confirmação deste selo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu já permito ser selado todos os dias quando eu decido ser obediente ao Senhor. Hoje, eu acredito pela fé que nós já estamos, pela Bíblia, nós já estamos nas horas sagradas do sábado. Ou seja, se nós já estamos nas horas sagradas do sábado, eu já estou sendo motivado por Deus a me desligar do mundo e estar ligado com Cristo. Eu já estou permitindo receber o selo de Deus. Hoje eu fui selado de novo por Deus. Mas ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Por quê? Ah, pastor, todas as pessoas que guardam o domingo já estão com o selo da besta? Não. Porque hoje a porta da graça ainda está aberta. Então pode ser que hoje uma pessoa que ainda guarda o domingo, amanhã decida guardar o sábado, porque ouviu a palavra de Deus, porque ouviu um sermão, porque chegou nessa mensagem, porque quer abandonar o pecado, porque alguém pode olhar e falar assim, então não tem esperança para mim, porque eu sou o guardador do primeiro dia da semana, a minha vida inteira, então eu já estou com a marca da besta. Não, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta. E não será até que saia um decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receber iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima de Deus, receberão o sinal da besta. Quando alguém perceber, estão sendo obrigado a guardar o dia que os homens querem, obrigado a guardar o domingo semanal, e entendem que não é essa a orientação de Deus, e decidem obedecer, são selados por Deus. Mas se elas estão tendo a prova final, a prova do decreto, então o selo da besta só será entregue no decreto dominical. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. É isso que a serva de Deus está dizendo para nós. Eu sei, amiga, é muita coisa. Vai digerindo aí, mas é interessante a gente ver, amigos, até onde que vai a graça de Deus, até onde que vai as oportunidades que Deus dá para cada um de nós. Então vamos lá. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, ou seja, o sábado falso, e o alto clamor do terceiro anjo, que estudamos semana passada, esse último chamado de Deus, advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Aí vai ficar claro de que, de fato, Deus tem um dia e que os homens têm um dia. É por isso que 7 no Apocalipse é o sinal de Deus e 6 é o sinal do homem. É por isso que a marca da besta é 666. Porque é uma imposição dos homens com uma grande força. Porque na cultura judaica, a repetição demonstra autoridade, demonstra importância. E essa importância do número dos homens repetidos, 666, é uma demonstração
muito interessante de como que essa marca da besta acontecerá. Mas essa marca da besta só de fato chegará. Então não é um chip, não é algo que a gente coloca em nós. Não, é uma decisão forte na mente e uma ação nas mãos que nos permite acreditar na imposição dos homens. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo foi esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, e adorará a besta e a sua imagem. É isso que Apocalipse 13 fala para nós. Então hoje, amigos, a gente ainda tem oportunidade de salvação e de sermos selados por Deus. Vamos seguir. Acho que vai dar para a gente poder entender um pouco mais. Aí entra aqui o ponto sobre o tempo da graça. Por isso que é tão importante batermos na tecla de que ainda existe graça. Não será eterna. Vai acabar e está prestes a acabar. Mas ainda existe graça. Fora que o tempo da graça acaba para quando a gente morre. E eu não sei que dia que eu vou morrer. Então, guarde bem. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída ou quando terá o fim o tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios de Todo-Poderoso. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim da graça, e respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pastor, que dia que a porta da graça vai se fechar? Não sabemos. Não sabemos. Então o que nós sabemos é que hoje é dia, então ainda tem chance. Amanhã pode ser noite e não terá chance mais. Interessante, vamos seguir. O que mais, pastor? Amigos, é muita informação importante para nós. Agora, o que acontece primeiro? Essa é uma boa pergunta. O que acontece primeiro? O decreto dominical ou o fechamento da porta da graça? Primeiro tem o decreto e depois o fechamento da porta da graça, ou primeiro a porta da graça se fecha e depois tem o decreto? Então aqui tem a resposta. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Então, o dia do fechamento da porta da graça, guarde bem isso que eu vou dizer para vocês. Espero que fique claro. O Senhor me ajude a deixar clara essa mensagem para as pessoas. O fechamento da porta da graça não é um dia pré-determinado em que tem gente que poderia entrar e não entrou, gente que queria se salvar e não se salvou porque a porta fechou e não deu tempo. Não. O fechamento da porta da graça acontece no dia em que todas as pessoas da terra já tomaram uma decisão. E o decreto dominical será fundamental para que essa decisão seja tomada. E quando uma decisão for tomada e todos estiverem decididos, mas eu não decidi. Não decidir também é uma decisão. Porque o muro é do diabo, ficar em cima do muro é ficar do lado do diabo, não tem jeito. Se você não tomar uma posição ao lado de Deus e ser fiel e obediente ao mandamento de Deus, e você decidir ficar ao lado das imposições humanas, você já tomou o seu lado. E isso está sendo claro, está sendo dito para nós com antecedência, para a gente não poder dizer. Então, o que é a imagem da besta e como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, lembra lá de Constantino? Perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que se pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e empregava a favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia, a fim de formar, e essa heresia bem entre parênteses, porque eles perseguiram pessoas que queriam ser fiel a Deus e mataram pessoas que eram fiéis a Deus na Inquisição. As guerras santas, em nome de Deus, matavam filhos de Deus. A fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto de dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. É a união de Estado e igreja, que nunca foi benéfica em nenhum momento da Bíblia,
Em nenhum momento a fé com a política se juntou. A partir do momento em que o Estado se reúne com a igreja, a partir desse momento, a gente entende de que está acontecendo um movimento para que a imagem da besta tome o seu significado final. Mas isso acontece antes da porta da graça fechar, porque é no momento do decreto que a última decisão vai ser tomada e o último clamor vai ser dito. É onde nós poderemos dizer, gente, preste bem atenção, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que as profecias diziam, olha o que a Bíblia apresenta, olha como é que a profecia é interpretada, toma uma decisão. E muitas pessoas que a gente nem imagina que tomarão decisão, tomarão, e outras que a gente imagina que iriam tomar, que já tinham tomado, não tomarão, e irão se dobrar à besta, porque é assim, a situação faz com que as decisões sejam tomadas. Mas hoje, amigos, nós temos luz racional para tomarmos a decisão baseada naquilo que Deus disse para cada um de nós.